Fazem 3 anos que a gente está lutando muito para expandir fora do interior de São Paulo, para sair um pouco dessa nossa região. E 2020 ia ser um ano do caralho. A gente ia fazer casamentos em lugares que a gente só vê no Instagram, que a gente fala, nossa, que foda, seria muito massa fazer um casamento lá. E 2020 chegou pra isso, a gente vai fazer esses casamentos ainda, vai rolar, mas eles foram adiados pra 2021. E antes que todo mundo pense que pra gente tá tudo bem, não, pra ninguém tá tudo bem. A gente tinha acabado de abrir um escritório, a gente tinha decidido sair de casa, porque a gente ficou um tempo pensando, será que a gente vai abrir escritório? Não vai abrir? Vamos abrir escritório. A gente deixou a adolescência pra viramos adulto e saímos de casa. Saímos de casa, a gente achou um espaço bem legal, num lugar muito legal em Ribeirão, no Boulevard. Decoramos o escritório, a gente estava super empolgado e de repente veio a pandemia e a gente teve que fechar o escritório. Tipo, a gente quase nem ficou. A gente conseguiu fazer duas reuniões. 2 reuniões só. E aí tivemos que fechar porque não dava mais para continuar do jeito que estava. Esse lugar, eu acho que esse assunto balança um pouco a Gabi, principalmente em relação ao escritório, porque era um canto que ela montou para ela. Eu nem ia ficar nesse escritório. Eu só ia lá durante as reuniões, com horário marcado, e depois eu voltava para casa, mas era um horário que era um lugar que a Gabi montou com a cara dela, para ela ficar, para ela trabalhar durante o dia, para ela sentar, para ela ler, para ela estudar, para ela planejar, para ela ter um momento dela. Acontece. E aí quando a gente começou a adiar os casamentos, foi muito impactante, porque o primeiro casamento que a gente adiou seria num lugar que, assim, a gente estava contando muito com esse casamento, porque é um casamento grande, ia ser na Fazenda Vila Rica, que é um lugar maravilhoso. E aí não dava pra fazer, porque a semana de fecha tudo e um casamento para 400 pessoas é impossível fazer. Né? E a gente já ficou triste pelo casal, mas assim, sim, tem um lado profissional que a gente sempre fala assim, como que é triste pro casal adiar e tal, mas eu acho que pouco a gente fala sobre nós, né? Sobre como isso tá sobre o casal a gente já falou bastante. Por outros meios, a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 90 noivos e a gente conversou com eles, a gente não aplicou multa, a gente não complicou adiamento, a gente não complicou data, a gente tentou ser o mais flexível possível, na verdade, todo o tempo a gente esteve do lado deles, todos, 100% do tempo a gente abraçou a causa, a gente comprou briga com fornecedores que estavam dando dor de cabeça. E isso nem é bom olhando para o lado comercial, mas eu acho que o sonho da noiva vem muito antes, é muito mais importante para a gente abraça muito mais essa causa do que uma data perdida, do que uma oportunidade de fechar negócio que a gente deixou de fazer ou que determinado fornecedor deixou de fazer. Eu acho que o lado pessoal, emocional, vem muito antes do nosso profissional, eu acho. O nosso lado humano vem muito antes do lado profissional. E aí a gente, no começo acho que a gente começou a adiar os casamentos, a gente não imaginava, pelo menos eu acho que eu não imaginava, que ia durar tanto tempo uma pandemia e que ia ser de uma proporção São só 3 meses. E que ia tomar uma proporção. A gente é segura, Gabi, são só 3 meses, vai dar tudo certo, vai ficar bom. Esses 3 meses a gente segurou as pontas com tanta força. Assim, a gente tem 4 filhos, a escola particular, a vida não para, né? Mesmo na pandemia, o casamento parou, o nosso mercado parou, mas a vida não parou. A vida não para. O supermercado não para, a farmácia não para. O supermercado aumenta, né? As coisas não param, por mais que a gente não saia de casa, a escola não para, nada para, então pra gente tá sendo um ano de bastante aprendizado, de bastante ressignificado, de bastante força, porque eu acho que se a gente não tivesse junto, assim... A gente tem um lance da gente se apoiar muito, eu acho que se eu não tivesse uma pessoa igual ele do meu lado, eu já teria desistido, eu já teria passado... Foda mesmo. Ai, pelo amor de Deus. Porque assim, pra quem é dono de empresa sabe o que a gente tá falando, né?
é muito difícil numa situação dessa você falar assim, vamos tentar manter o otimismo e tal, isso vai passar, mas assim, os dias vão passando, os meses vão passando, as coisas não vão melhorando, você fica assim, cara, quando é que vai ir? Como é que vai ser isso tudo? Mas a gente começou a ver uma luz no fim do túnel agora. Esse mês de outubro, ele chegou com informações sobre uma possível vacina, com uma luz no fim do túnel. Alguns casais voltaram a sonhar, a gente começou a voltar a ter procura. A gente sempre teve procura, mas vamos lá, caiu de 100% para 2%. O problema é que assim, as pessoas voltaram a procurar, chegou em junho, julho, só que a gente já não tinha mais data para o ano que vem. Sim. Né? Então a gente tem data para 2022. Então agora que as pessoas de 2022 estão procurando. Quando a gente fala que a gente não tem mais data, a gente no início de 2020 a gente já tinha muitas datas para 2021 fechadas. E as datas que sobraram foram 100% completadas por casais que foram adiados por nossos casais. Nossos casais são tão parça, tão firmeza, que muitos deles adiaram para a véspera de feriado, para uma sexta-feira, para um domingo, porque a gente não tinha como atender eles num sábado. Então, muitos deles, abriram mão de um sábado, ou de muitas coisas, ou de outros fornecedores para estar junto com a gente. Isso tem um significado muito grande também. É verdade. Que a maioria deles, quando eles começaram a falar de adiar, eles vieram perguntar pra gente primeiro qual que eram as datas que a gente teria pra eles, a partir da nossa agenda, e buscar uma nova data. E eu acho que isso não tem preço. Bom, resumindo, 2020 não foi nada do jeito que a gente planejou. Saiu tudo fora do plano. Mas a gente aprendeu a ressignificar as coisas. A gente aprendeu que a gente pode fazer planos, mas a gente não tem controle sobre nada do que acontece na sua vida. De repente você acha que tá tudo caminhando bem, tcharam! Uma pandemia! Sabe aquele barulhinho Windows? Ou você já imaginou que você viveu numa pandemia de um vírus que ia surgir do além, assim? Enfim. Mas o mais importante é que a gente colocou outros planos que a gente não tinha em prática. Buenos, por exemplo, é um plano que saiu do meio da pandemia. Faz 3 anos que ela enche meu saco pra gente gravar e eu não sou o cara que aparece na frente da câmera, eu sou o cara que tá atrás da câmera. E agora eu tô crescendo. Não só ele também, tem o de 4 pra casar, que é com as meninas, que é muito legal, que é pra falar sobre casamento. Então quem não segue, já segue o de 4 pra casar no Instagram e no YouTube. Ó, jabá, viu, meninas? E muitas outras coisas também pessoais que a gente tem colocado em prática dentro de casa, planos, sonhos, que a gente vem dando upgrade nos nossos sonhos também, isso é importante. A gente tinha sonhos para 2020 e agora estão todos com upgrades. A gente vai replanejando a rota e a gente vai colocando novos significados e eu só sei que enquanto a gente estiver junto tá tudo bem. Até o próximo!